cabra, um lobo e um feno. Eu tenho que atravessar esses itens pro outro lado e eu tenho um barco que só me permite levar um item por vez. A cabra não pode ficar sozinha com o feno, senão ela come o feno. Se o lobo ficar sozinho com a cabra, ele come a cabra. O feno não sabe dirigir o barco. Aí lascou, né, Bilu? Como que eu, a Isa, vou levar pro outro lado? Ó, eu boto tudo junto porque o barco é meu e eu faço o que eu quiser. Ah, vamos pra próxima que essa tá difícil. Tá. Maria tem R$30 e dividiu pras duas irmãs. Que horas são? Meu Deus! Vamos lá, começar a estudar. Você não pode comer salgadinho. Acho que eu tô com fome ainda. Peraí, vai bom. Agora sim. Mas não dá pra ficar só com salgado na boca, né, Bilu? Comer uma bolachinha. Só pra dar um... Você sabe, né? Precisa se alimentar. É meio ruim, né? Ficar com gosto doce na boca. Tá, agora acho que dá pra ir. E se... Viu, gente? Eu, como a mais inteligente do grupo, tô dando o exemplo de que devemos estudar together. Aliás, vocês estão torcendo pra quem sair essa semana? Eu tô querendo eliminar o Prior. Já deu, né? Ele é meio escroto. Meio? Não. Mas enfim. O programa tem que ser de uma garota. Claro que vai, claro que vai. Isso é só o exemplo de que aqui em casa tem um certo alguém que adora ser escroto na hora de lavar a louça. Ai, eu nunca vi, é uma demora, viu, gente? Ai, é um absurdo, vocês não têm noção. Oxi, mas a gente não ia estudar? Querida, eu tô no foco da matéria. Já falei de lavar, que tem a ver com água, que tem a ver com... Vocês viram, né? O tombo que a vida deu na Ludmilla. Como? Como eles querem que a gente estude nesse apocalipse zumbi, nesse caos, Bilu? Como? Como, Bilu? Vai, seja livre, já que eu não sou. Eu tô cansada de ficar em casa. Eu tô com saudade de ver meus amigos, Bilu. Eu quero voltar pra faculdade. Se eu soubesse, eu tinha vivido tanta coisa. Bilu, eu teria assistido Rap Fit, o Pinguim com os meus amigos. Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinha. EAD, certeza, eu nem preciso de calculadora, eu sou fera. Ué, mas eu acabei de conferir aqui o resultado na calculadora e tá dando a resposta A. Meu querido, você vai acreditar numa máquina? É óbvio que ela tá com defeito. Se eu mesmo que fiz os cálculos e a resposta mais próxima era D, com certeza é D. Eu acabei de conferir aqui na minha calculadora e ela tá dizendo que deu A. Só prova que essa marca é bem vagabunda mesmo. Só por isso que a gente não deve confiar nas máquinas, viu? Vai por mim, gente. Vai por mim. Pronto, agora só mais uma volta e vou lá. Eu posso estudar. Melhor jogar essa escova fora. Acho que é bom lavar as mãos, né, Bilu? Já fazem 27 minutos que eu não lavei. Já volto. Pronto, agora eu posso começar a estudar. Aliás, o álcool em gel, né? Não é nem paranoia, Bilu, é só que, né, melhor prevenir. Coronavírus! Bilu, sou mais atingido! Nem meu cavalo de Troia, Avast, sei lá, consegue bloquear essa coisa. Ai, meu Deus, que nojo! Isso que dá se reunir com as pessoas, agora eu tô ferrado! Ai, meu Deus, Bilu! Ai! E aí, galera, salve para todo mundo, mais uma sexta-feira estamos aqui no nosso programa Se Não É Isso, é quase isso. Eu sou Cris Alves, vou estar no comando desse programa para a gente conversar, para a gente se entreter. Ó, tem um convidado
zero defeitos. A gente vai trocar um papo com a gente, espero que vocês gostem. Já não sai daí, já compartilha com os amigos pra gente fazer essa conversa render. Já vai deixando suas mensagens pra gente, por favor, que a gente vai estar lendo aqui ao decorrer do programa. E já curte, claro, o nosso canal, que é o Se Não É Isso, é quase isso aqui no YouTube. Já se inscreve, meu irmão. Dá essa força aí pra gente que não custa nada. E também tem a gente lá no Instagram, tá? @é quase isso. Já, segue lá, porque lá tem todas as informações. Todo dia tem conteúdo novo pra você acompanhar, tá? E tem Twitter também, lembrando, a gente tá sempre no Twitter ao vivo agora, o pessoal lá tá comentando. Então vamos levantar a nossa hashtag, que é Se Não É Isso, é quase isso. Beleza? Olha, o programa também, vocês sabem que a gente tem uma parceria com a AME Digital. Nosso programa é um programa solidário, não é mesmo? E a gente sabe que nesse período de pandemia, esse maldito coronavírus, digamos, né? A gente está passando por muitas dificuldades e tem muitas pessoas precisando aí da nossa ajuda. A nossa parceria com a AME Digital, né? A gente vai estar juntos com a instituição de banco de alimentos. Então, se você perceber aí, tem um QR Code do lado direito, do lado esquerdo, você vai poder fazer a sua doação. É só apontar o seu celular para frente. No QR Code você já vai ser encaminhado para fazer a sua doação. E é isso, galera. Vamos mostrar amor ao próximo, vamos nos ajudar. E é isso. A gente só tem a crescer ajudando o próximo, tá bom? Olha, para começar já, vamos chamar o nosso entrevistado, Miguel Horta, que tem 34 anos, é formado também em rádio e TV, ele que se formou na Casper Libero. E olha, ele diz assim, comecei a fazer podcasts sem querer, assim, sabe? Eu acho que é isso que ele vai contar pra gente um pouco da sua história com a gente. Seja bem-vindo, Miguel Horta. Fala, Cris, tudo bem? Primeiro, antes de mais nada, valeu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos aí, vamos trocar uma ideia. Eu que agradeço, cara. Muito, muito obrigado. Espero que você goste. Olha, então o programa de hoje já está aqui, o tema. Vamos falar de nada mais, nada menos sobre podcast. Esse assunto, essa plataforma de comunicação que está ganhando visibilidade aí, aqui no Brasil, pelo menos agora, recentemente, né? Fortemente, temos aqui alguém que tem convicção e para falar desse assunto, propriedade para falar desse assunto com a gente um pouquinho. Mais ou menos. Mas vamos lá, vamos trocar uma ideia. O que vocês tiverem de dúvida aí, eu puder ajudar a galera que está começando a conhecer podcast ou que está querendo entender como produzir, como fazer conteúdo. Vamos trocar uma ideia e vamos que vamos. Vamos lá. Olha, e com essa frase que a gente já iniciou, você falando que é isso mesmo, você não gostava das aulas de áudio, de rádio, e conta um pouquinho, como é que era isso? Cara, assim, pra ser muito sincero, eu comecei a fazer rádio e TV meio, não por acaso, porque eu sempre gostei, minha mãe sempre, me apresentou muito filme, muito cinema tal, eu sempre assisti bastante TV, mas a parte de áudio não era uma parada que nunca me encantou, assim. Eu acho que eu sempre fui muito tímido, na verdade, na faculdade. Eu acho que começa daí, né? Eu odiava apresentar os programas na frente da sala. Por exemplo, fazer igual você está fazendo, já um programa, para mim era impossível, a menor chance. E aí, cara, o podcast meio que foi por acaso, e a gente vai trocar uma ideia também sobre o 12, né? Que é o canal do YouTube que eu trabalho. Sim. Meio que uma coisa tem uma ligação com a outra. Mas realmente, trabalhar com áudio é uma parada que eu nunca imaginei, nunca gostei da minha voz, sempre achei. A gente tem essa parada, né? Puta, acho minha voz horrível, não consigo me ouvir, é muito difícil. Rola isso mesmo. A gente não gosta de se ouvir. Com certeza, é muito difícil. Mas foi isso, cara, acho que foi por acaso que eu comecei o podcast também, porque a gente começou faz 2 anos, foi em 2017. O podcast ainda, 2018 na verdade, né? O podcast ainda era muito pequeno no Brasil, era pouco ouvido, tinha uma galera já produzindo conteúdo há anos, há mais de 10 anos, só que era um formato muito forte fora, né, na gringa, Estados Unidos e tal. Uhum. E eu não conhecia, pra ser bem sincero, eu lembro nas minhas aulas de áudio que eu fugia, mas eu lembro de algumas coisas de professores passando alguns podcasts e tal, mostrando alguns formatos de áudio por streaming, né, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu trabalhava numa agência. A gente trabalhava numa agência que aí começou a produzir, criou uma plataforma de podcast, uma network de podcast. E aí eu comecei a ver a galera indo gravar, comecei a me interessar, acompanhar algumas gravações. E aí foi meio assim que rolou, meio por acaso, mas
com interesse. Pro pessoal entender, então você é um dos integrantes do podcast 12, né? É uma comunidade maconhista, né, que traz entretenimento e luta contra a desinformação, né, sobre em relação ao consumo da cannabis. E ali, a gente queria saber sobre esse podcast. Você tem um outro que é o Libertinagem, né? Então são dois. Assim, na verdade, o 12, ele existe há muito mais tempo, ele já existe há 6 anos. Eu tinha tido uma passagem pelo canal em 2014, fiquei um tempo ausente, voltei em 2017 para o canal. Aí foi lá que eu comecei a meter minha cara um pouco na frente das câmeras e perder um pouco essa vergonha, porque é isso, você tá fazendo vídeo pro YouTube, mesmo eu não sendo um dos personagens que aparece na frente das câmeras, eu tô na produção, em algum dos quadros que era mais bastidores, eu acabava aparecendo, participando, aí começa a ter coisa de Instagram também, que você tem que fazer alguma coisa, divulgar, fazer foto para marcas e tal, para loja, para nossa loja. Então foi assim que eu comecei a perder a vergonha. O Libertinagem vem antes do podcast do 12, na verdade, né? Então, assim, o Libertinagem começou um pouco antes, a gente já tinha o 12, já tinha o canal do YouTube, né, as mídias sociais, mas não tinha o podcast ainda. E aí o Libertinagem ele é uma coisa completamente à parte, ele não tem nada a ver com o 12 diretamente, mas é óbvio, o 12, querendo ou não, fortaleceu muito o Libertinagem, meio que rola uma junção dos dois, né? Então, o podcast Libertinagem, né, sai toda segunda-feira, né? Segunda-feira, todo dia tem episódio novo, toda segunda tem episódio novo, é isso mesmo, né? Isso aí, isso aí. Na verdade, agora faz uns 2, 3 meses também que a gente tem um episódio saindo de quinta-feira, que ele é um episódio do podcast, mas ele é um episódio à parte porque é individual, cada apresentador leva o seu tema, e a gente tenta sair um pouco da temática sexo, que é o que a gente mais trata às segundas-feiras. Mas o episódio principal, que é a turma toda, que é eu, Pedro e a Jéssica, todas as segundas-feiras. Isso mesmo, eu já queria que você apresentasse o pessoal que faz parte do podcast. É a Jéssica, né? A Jéssica Alves e o Pedro Enersto, é isso mesmo? Isso mesmo. O Pedro, inclusive, ele se formou comigo em Rádio e TV, a gente trabalhou junto já em agência, e ele trabalhava comigo na GMD quando a gente resolveu fazer o podcast. Então, era meio que, estamos aqui de bobeira, não fazendo nada, tem um estúdio de áudio aqui do lado, vamos sentar e gravar alguma coisa e ver o que dá? E aí foi meio que isso. E a Jéssica, ela entrou esse ano, a gente estava sentindo falta de ter uma voz feminina, a gente achava que precisava ter esse outro lado, estava fazendo falta. Depois de 2 anos também é difícil você manter os temas, então a gente queria trazer uma pessoa nova também, uma visão feminina para as pautas, e aí foi por isso que ela entrou. E a Jéssica também é do 12, então a Jéssica eu conheci no 12 e o Pedro eu fiz faculdade junto. E vocês que decidiram, então, juntos, no período de faculdade, vamos produzir aí um conteúdo, vamos ver no que vai dar. E tipo assim, de onde surgiu a ideia, então, de escolher, vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre os tabus e tudo mais, como surgiu? Então, assim, eu sempre achei que o Pedro ele tinha que ter alguma coisa, se fosse um canal do YouTube, fosse alguma coisa dele. Eu sempre achei o Pedro muito engraçado e a gente sempre falava, mano, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. E aí, como a gente trampava nessa agência que estava criando essa network de podcast, a gente via a galera indo gravar, começou a se interessar e falou, vamos sentar um dia lá e começar a trocar ideia. Só que a gente falou, mano, sobre o que a gente vai falar, qual vai ser a temática e tal. Pô, o que a gente gosta de... A nossa referência principal de podcast é aquela referência mais tradicional que tem no Brasil, que é meio que uma mesa de conversa, né? Que é uma roda de conversa. E a gente falou, o que a gente gosta de falar no bar? Quais são as temáticas que a gente gosta de tratar? E aí a gente gosta muito de falar sobre sexo, como todo mundo gosta, né? Como eu espero que todo mundo... É um assunto que traz curiosidade, né? E é importante também falar sobre isso. Com certeza. E aí, tendo uma visão já mais estratégica, a gente sempre viu mulheres falando sobre a temática, né? É difícil você pegar homens que se abrem para falar sobre as suas dificuldades. Verdade. Então, assim, também teve uma estratégia ali de tentar ir por um caminho que a gente não via pessoas fazendo, né? Então foi um pouco assim. Aí um dia a gente falou, vamos gravar? Conversamos com o Danilo, que era nosso produtor. Ele falou, ele super deu força pra gente. A gente foi, sentou e começou a gravar sem muito ter uma estratégia do que ia falar. Tanto que se você pegar do começo do podcast há 2 anos até hoje, a gente já teve várias mudanças, a gente teve estratégias formatos de programa também que foi adaptando. Então, assim, foi um grande aprendizado pra gente. O podcast, para mim, eu posso falar particularmente para mim, ele também é uma coisa de eu perder a minha timidez. Ele funciona meio que a galera faz um teatro,
eu vou fazer teatro para preciso me comunicar melhor, tal. Então o podcast também serviu muito para mim para isso, porque como eu era líder de equipe na época, coordenava a produção na agência, eu sentia falta de esse lance de liderar reunião, de apresentar coisa, né? Porque como eu falei na faculdade, eu era muito tímido. Então o podcast também foi uma forma de trabalhar esse lado também. Então assim, o podcast não é só um trabalho pra gente, a gente fala também que ele é muito uma terapia também, porque é um jeito Te de você ajuda, sentar, né? exato, é um jeito de você sentar, conversar, porque a gente trata muito como uma mesa de bar ali, né? Principalmente quando a gente leva convidados. A ideia é sentar, trocar ideia sobre um tema, que é óbvio, tem uma definição, tem uma pauta, tem uma Uhum. temática, mas é muito isso, é sentar, trocar uma ideia e conhecer histórias, conhecer pessoas, conhecer coisas que, tipo, eu não conheceria no meu dia a dia, sabe? Então, é trazer informação para as pessoas também. Você comentou de mudanças, tal, que no início todo mundo começa de alguma maneira, né? E a gente sabe que hoje um podcast, ele está trazendo visibilidade, ele está ganhando as pessoas, né? Porque o pessoal está voltando do trabalho, ou o pessoal que está com aquele certo tempo ansioso, eles estão procurando algo para se entreter, aí principalmente agora, né? Nesse período de quarentena e tudo mais. Você acha que com um assunto sobre sexo e tudo mais. Se fosse, sei lá, 10 anos ou 15 anos atrás, se vocês tivessem essa ideia, ter iniciado com esse tempo lá atrás, você acha que seria a galera ia abraçar da mesma forma? Você acha que teria mais dificuldades ou não? Cara, eu acho que há 10 anos atrás eu não tinha maturidade para falar sobre esse tema. Começa daí, né? Pensando da minha perspectiva, né? Há 10 anos atrás eu estava com 24, recém saído da faculdade. Eu não teria, acho que, maturidade para falar sobre esse tema. Então, eu acho que foi na hora certa, no momento certo. Mas, pensando em contexto histórico, eu acho que hoje em dia a gente está num momento tão difícil quanto antes, né? Acho que é um trabalho ao mesmo tempo que a gente faz que o nosso podcast ele vai mais para o lado de entretenimento. É óbvio, tem também a gente tenta educar, trazer informações para as pessoas, De mas uma é de forma uma leve. exatamente, não é como a gente é formado em comunicação, a gente não tem essa parte de ninguém ali é médico, ninguém é formado em sexualidade. A gente tem que trazer de uma forma leve que é tipo a gente cria. O nosso objetivo é muito criar empatia com as nossas histórias e mostrar assim, porra, todo mundo passa por problemas, todo mundo tem que lidar com o corpo, todo mundo tem que. Aí, pegando no meu lado, né? Pô, todo mundo brocha, todo mundo tem um dia que não tá bem. Então, assim, é muito isso o podcast pra gente, é muito esse papo mesmo de bar, de trazer ideia, de trocar ideia e aprender, porque a gente aprende muito. O que eu me desconstruí como homem hétero, branco, nesse processo de 2 anos, a quantidade de histórias incríveis que eu conheci, coisas que eu nem imaginava que as pessoas passavam, porque quando você não tem esse tipo de contato, você acaba ficando na sua bolha e você. Você não sabe, né? Não conhece. Tem Você alguma, assim, rapidamente, que você lembra, fala, olha, essa aqui me trouxe algo, eu achei interessante por qual motivo? Tem alguma que você possa compartilhar com a galera? Cara, tem várias. Eu vou pegar duas que vieram na minha cabeça mais rápido, assim, né? Essa última semana, segunda-feira agora, a gente gravou com a Jade, que ela tem compulsão sexual. E, cara, eu nunca tinha conhecido uma pessoa que tinha compulsão sexual. Então, entender e saber as dificuldades, sabe? O que a pessoa enfrenta, é muito legal. E a outra história também é do Samuel, Samuel Gomes, ele é um influenciador negro, e ele foi criado em família evangélica, ele é de periferia, então, e ele é gay. E aí ele foi se descobrir tanto como homem gay, como homem negro. É muito louco você pensar isso. Como que um cara que é negro, ele vai se descobrir como um homem negro com 20 e poucos anos, sabe? Ou então, como ele vai se entender que é normal ele ser gay, ele gostar de um cara, sabe? Então, assim, são histórias, são relatos que você fica, assim, em choque, porque não é minha Impressionados, né? realidade. É. E eu acho que é isso, ó, Você não. tratar esses assuntos traz aprendizado e conhecimento. E eu acho que é uma forma Exato. muito legal de trazer isso para as pessoas, que a gente precisa de informação, a gente precisa de conhecimento, né? Com certeza. E, bem, ó, pessoal que já tá mandando recado, já quero mandar beijo, já quero mandar abraço para vocês. Muito obrigado ao pessoal que tá deixando seus comentários aqui. Cara, já se inscreve nesse canal, já disse. Já se inscreve, é facinho, não dói nada, olha, tá escrito inscrever-se.
vai lá, se inscreve, já deixa o sininho ativado. E, ó, e toda sexta-feira estaremos nós aqui com um programa de qualidade, um programa para você se entreter, sorrir, dar risada e ter música, ter convidados. É isso que a gente quer trazer. Também não esquece de estar doando para ajudar a galera aí, ó, o QR Code aí do seu lado direito. E ajuda, galera. Vamos ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento difícil, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, então. E para você, qual é a dificuldade nisso tudo? Assim, eu digo, você é um produtor independente, você acredita que por conta da internet ter dado essa abertura para a gente falar de N assuntos, né? E a forma de fazer dinheiro, dessa forma, como dizer, é um ramo, é um nicho mais difícil, porque você está produzindo, você tem que pensar em tudo, né, que envolve uma produção, seja de qualquer coisa que for. Como é que é para você? Cara, para o Libertinagem, a gente tem uma network por trás que ajuda a gente, fortalece a gente, né? Primeiro que a gente está em contato com outros criadores de podcast. Então, por exemplo, a gente tem o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, que vai virar agora uma série documental da Globoplay. A gente tem o Imagina Juntas, que é um podcast grande também. Tem alguns podcasts que são ali que tinha o Papo Torto, o antigo Papo Torto, que era com o PC Siqueira. Então, assim, querendo ou não, tá ali próximo dessas pessoas traz uma visibilidade pra gente, né? Cara, esqueci sua pergunta completamente, velho. Fui viajando e me perdi totalmente. Não tem problema. Sobre mesmo a questão de você ser produtor independente, como funciona isso? Você encontra muitos desafios, porque afinal você envolve tudo, né? Você que tem que fazer tudo. Quais as dificuldades? Conta um pouco pra gente. Então, vou só voltando agora, pegando o gancho, né? A gente tem um comercial por trás da gente, que querendo ou não fortalece, que eu não preciso ficar preocupado de ir atrás de marcas para anunciarem no podcast, mas a parte de produção, então, convidados, pauta, pesquisa, gravação, edição, essa parte toda é nossa, né? Então, cara, assim, é um trabalho de produção, por mais que a gente tenha uma network por trás, é um trabalho que depende muito da gente, né? Porque a gente tem que tá indo atrás de... Porque o mais difícil não é sentar e gravar, né? O mais difícil é você ter assunto para falar toda semana. Isso é o mais difícil. Então, assim, é um desafio e, ao mesmo tempo, você ter essa estrutura um pouco menor, também ela te força a criar, te força a trabalhar atrás das coisas. É muito doido, eu estava pensando nisso hoje, né? É muito doido que a gente discute assim, que ao mesmo tempo agora a internet ela possibilita as pessoas, por exemplo, estamos fazendo aqui uma live e estamos falando com algumas pessoas, cada um da sua casa, isso eu acho que é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem um lance que é aquele famoso 15 minutos de fama, né? Que hoje em dia a quantidade de criadores, de pessoas criando conteúdos é muito grande. Então você está disputando com muita gente ao mesmo tempo também. Teve esse boom de podcast ano passado e você vai entrar no Spotify, você vai olhar quantos podcasts tem sendo produzidos. Literalmente. Uma loucura. Então a concorrência é muito grande. É legal porque qualquer pessoa pode gravar, por mais simples que seja. E aí também a gente entra numa outra discussão que é qualidade, que é importante também, equipamentos isso que eu ia abordar para você. Acho que o que vai diferenciar aí da concorrência, a gente sabe que o sol nasce para todos, mas é a qualidade, a forma que você leva o seu trabalho, porque é um trabalho, gente, tem que levar a sério o que você está fazendo. Por mais que seja descontraído, uma brincadeira, tem esse lado mais sério, né? Não, tem toda uma estratégia por trás. Não dá pra falar que é uma brincadeira. Assim, é uma brincadeira pra gente porque é gostoso. A gente faz porque a gente gosta, mesmo porque o Libertinagem, ele ainda, assim como um 2 testando também, ele não traz dinheiro pra gente. Assim, tem um anúncio esporádico aqui, um spot ali e tal, mas a gente não vive disso ainda, né? Mas estamos aí na luta, estamos correndo atrás. É uma parada que a gente ama fazer, que a gente faz por prazer mesmo. Mas acho que aos poucos, assim, paciência também, né? Tem que ter paciência. Porque também a gente tem muito esse lance hoje em dia. Eu não sou dessa geração, né? Eu sou um pouco mais velho, mas esse lance de imediatismo, né? Pô, eu fiz um vídeo aqui, eu preciso amanhã já estar com 1 milhão de seguidores, com milhões de pessoas me ouvindo. E não é assim que funciona, né? E também tem isso, você pode aparecer um dia, mas e para manter esse trampo? E para fazer essas pessoas continuarem te ouvindo e querendo aprender com você ou querendo ter suas informações? Acho que o mais difícil é isso. Você pode até ter um dia que você vai lá e explode como alguma coisa, mas manter é o mais difícil. Acho que você disse tudo. E é um processo, é como a gente plantar qualquer coisa que você fazer, você tem que ir lá cultivar, regar e tudo mais para você colher os seus frutos, né? Isso demanda tempo, demanda esforço, mas
creio que já é um sucesso e vai chegar mais longe. Ó, uma pergunta que eu tenho aqui é assim, você já está com 2 podcasts e você pensa ter mais algum aí para falar de abordar outro assunto? Você já pensou em algo que, olha, eu acho que eu posso fazer isso? Eita, desculpa. Vou explorar outros assuntos de outro tipo num podcast. Você já pensou nessa proposta ou não? 2 tá bom, vamos parar por aqui. Cara, já é muito trampo, é muito trampo, é muito trampo, porque o 1-2, ele não é só podcast, né? Ele é um canal do YouTube, a gente solta 4 vídeos por semana, mais um podcast, e aí eu tenho o Libertinagem, que tem 2 episódios por semana, então assim, fora minhas redes sociais, as redes sociais do 1-2 são todas as coisas que a gente trabalha em paralelo. Então, hoje em dia, tá bom do jeito que tá, já é muita coisa, já é difícil manter, então vamos ter calma. Eu também não sou um cara que projeto, eu tenho esse lance que as coisas meio que acontecem assim comigo, né? Eu não fico projetando coisas para frente, eu gosto de deixar acontecer e ver onde vai dar. Lógico, tem uma estratégia ali de crescimento, de manter, por exemplo, como eu estava te falando, né? Você perguntou o lance de abordar outros temas. A gente tinha no Sim. Libertinagem o episódio de segunda-feira, que é o nosso episódio fixo, e aí a gente estava sentindo falta de falar sobre outros assuntos e ver que assuntos mais que as pessoas querem ouvir que a gente faça, né? Então agora a gente tem o episódio de quinta-feira, que é um episódio que pode ser sobre qualquer coisa que a gente faz, para a gente também entender o que as pessoas querem ouvir da gente, e também a gente poder testar novos formatos, testar novos assuntos, sabe? Então a gente tenta brincar ali de algumas formas dentro do podcast, mesmo para entender quais caminhos que a gente pode tomar. Eu ainda vejo o podcast como um grande espaço de teste também, né? Ele dá essa margem ainda para você testar, criar coisas novas. Então, por enquanto tá bom, acho que já é muita coisa. É isso aí, ó. Vai, o pessoal que tá mandando pergunta, já segue lá também o nosso Instagram, que é @é quase isso. Ó, pessoal, essa semana a gente pegou então as perguntas no Instagram que o pessoal enviaram pra gente. Espero que você esteja preparado, tá? A fim de responder todas. Manda bala, vamos aí, vamos aí. Vamos lá, ó. A primeira pergunta, então, é do Maurício Monteiro. Um abraço, Maurício. Olha, ele fala assim, ó, ele tá te mandando um beijo e perguntou se você sente que através do podcast você tem a maior liberdade para abordar temas que são considerados tabus, né? E como que você trata no 1-2 ou no Libertinagem? Como é que você trata essas questões, assim? Cara, primeiro um abraço aí, salve. Maurício, né? É isso. Isso, Maurício Monteiro. Eu sou cara de pau, velho. Eu não tenho. Cara, é óbvio, eu tenho que me sentir seguro sobre o que eu tô falando, principalmente quando eu vou abordar algum tema um pouco mais sério, um pouco mais polêmico. Mas, putz, eu nunca tive problema, né? Eu sou muito, muito, muito cara de pau mesmo, falo sobre as coisas. Às vezes eu até paro para pensar que eu me exponho um pouco demais, porque às vezes você acaba falando no ímpeto, você fala alguma coisa e depois você fala, putz, será que não teve nenhum momento que eu me arrependi de alguma coisa que eu falei ou que eu quis voltar atrás? Eu lido bem com isso. Ó, tem outra pergunta do Arthur Silva. Ele falou assim: ó, há alguns anos a gente escuta a frase, esse é o ano do podcast. E aí, em 2019, a gente viu que surgiu já muito conteúdo, né? Até as grandes emissoras aí, grandes portais de comunicação, né? Estão dentro dessa plataforma. E como você acha que isso pode ajudar na proliferação dos podcasts? Você acha que em 2019 foi literalmente o ano que tipo assim, abriu as portas aí, a galera começou a investir nesse mercado, nessa proposta? Eu acho que o ano do podcast ele vai ser alguns anos aí ainda, porque vou falar um pouco de marca, né? As empresas ainda estão entendendo o que significa você anunciar dentro de um podcast, né? Ou fazer uma parceria. Realmente, 2019 foi o ano que deu esse boom, pelo menos de audiência, né? Em que as pessoas começaram a receber. Acho que o Spotify ele faz um trabalho bem legal para divulgar o podcast aqui no Brasil. Então foi esse primeiro momento de beleza, existe essa plataforma, tem esse tipo de conteúdo em áudio, então as pessoas começaram a entender o que era, então muita gente começou a migrar para o podcast, né? E entender o que é esse processo. Mas eu ainda vejo que as marcas têm uma dificuldade ainda de entender como trabalhar, né? Porque é muito diferente de você fazer
um anúncio para venda, por exemplo. O podcast ele é uma coisa que fideliza mais o público, tem uma outra dinâmica ali dentro, né? Porque querendo ou não, é um programa de 1 hora. Como você vai trabalhar um anúncio dentro de 1 hora? São outras, entender de outra forma. Você tem que entender retenção, os números, qual é o público que está te consumindo ali, faixa etária, é mais homem, é mulher. Então, tem Não vários é, detalhezinhos ali. não é uma coisa, tipo, para galera que não sabe ainda. Tipo, rádio a gente tem lá o conteúdo, a programação inteira, e durante a gente tem comerciais, como fosse uma televisão, né? Já o podcast não tem isso. A gente tem um assunto, a gente pode brincar, aí depende do tema que é abordado, alguma coisa, isso influencia também, né? Das marcas querer falar ou não. Você acha que Também, influencia alguma no coisa? caso do Libertinagem, no caso do Libertinagem ainda é um pouco mais difícil. Tá, Libertinagem não, né? No Libertinagem 1, 2, porque são temas que as marcas ainda têm uma certa dificuldade de se relacionar, né? É óbvio, tem marcas para falar de sexo, tem camisinha, tem várias marcas que dá para você fazer parceria, né? Mas o legal do podcast, o que eu vejo, diferente do rádio ou diferente da TV, é que você consegue ouvir a hora que você quiser, no momento que você quiser, né? Então a marca vai estar ali dentro sempre, o cara sempre vai estar ali dentro, né? Ele não vai estar perdido no meio de uma, como você falou, né? No meio de uma programação diária ali. É, Mas eu acho que o bacana, ó. trabalho Pode. dentro disso, ele tem que ser mais. O trabalho dentro do podcast, das marcas, é, aí é isso, né? Você vai ter que achar o nicho ali, né? Com quem você está conversando. E para a marca entender realmente qual é o público ali, é difícil você explicar para a marca isso, né? Com quem você está falando, qual é a forma que você, na verdade, o podcast não é para você vender um produto, mas sim para você vincular uma marca com a outra. Então, assim, são coisas ali na publicidade ainda para o podcast que ainda eu sinto que está engatinhando, já tá melhor, já tem bastante empresas procurando, indo atrás, mas ainda vejo que ainda é um pouco difícil, não é tão simples. Bacana, bacana. É tudo muito novo e a gente é questão de se adequar, né? Tem alguém que apareceu aí? Você quer dar aqui dar um alô? Eu não sei se você tem. É, o meu gato Apareceu aqui aqui. miando, exato, meu gato Ah! Pra galera que ouviu, apareceu. se ele quiser dar um oizinho aí, pode deixar aí, não tem problema não. Eu tenho 4 gatos, cara, eu tenho um monte de gato, ó. Olha só, Catarina eu aqui. também gosto de gatos. Que fofo. Ó, o nosso diretor do programa, o Augusto, ele quer saber. Você acha que no nosso país pode se espelhar em outros ao redor do mundo ao legalizar o consumo recreativo da cannabis para guinar a nossa economia durante essa pandemia? A Bom, pergunta primeiro. aí, gostei da pergunta. Um abraço, Augusto. Salve, Augusto, satisfação. Cara, é um tema assim, eu não sou economista, é difícil eu entrar a fundo nessa discussão, né? A gente defende a legalização e ele provavelmente ele fez essa pergunta porque o Líbano, durante a pandemia, eles legalizaram o uso medicinal, né, da maconha, não é o recreativo. Só que, cara, é muito doido você pensar em legalização, em formatos de legalização. Não é tão simples assim, né? Porque você tem um processo histórico de reparação social incluso ali, né? Não é você. Eu não sei como é o caso do Líbano exatamente, mas imagina no Brasil empresas privadas chegando com muito dinheiro, ou então o governo tomando conta da legalização. É um assunto difícil, porque e aí, quem que você vai estar ajudando, né? Esse dinheiro que vai estar entrando vai estar nas mãos de quem? Então é um assunto bem complicado. Com esse governo, é o que a gente falou desde o começo, né? Com esse governo, esquece, esquece. Não é do interesse Explique, né? deles. Então, assim, eu prefiro, na verdade, que seja feito com calma para a gente não pular etapas, né? Porque não é um assunto simples, então é difícil chegar com uma proposta e já querer resolver, sendo que tem todo esse lance de reparação histórica. Então, é difícil você deixar também nas mãos de grandes empresas. Tem um monte de coisa ali por trás que é muito complexo. Mas é uma Isso parada que a aí gente quer ver acontecer, com certeza. A gente quer que isso aconteça, mas acho que tem que ser com calma e com muita discussão. já é assunto também para dar para o podcast aí, né? Já Não, leva para muito assunto para se debater, né? Em cima. total, total. É assim, e é isso que eu falei, né? Eu não sou economista, cara. Se eu for falar qualquer coisa relacionada a isso, eu vou estar. É capaz de eu estar falando besteira, sabe?
Mas sim, a gente quer que isso aconteça, mas acho que é um processo lento e precisa ser bem estudado, conversado em todas as partes sociais, em todas as classes, para não ferir ninguém, assim, para a gente não perder o foco, que é Sim. ajudar as pessoas e não ficar dando dinheiro para grandes empresas. E é isso, já quero agradecer ao pessoal que tá mandando as suas perguntas. Eu mando beijos e abraços aí. Obrigado, pessoal, que tá acompanhando. E chegou o momento de música, é claro. Hoje é sexta-feira, quem não gosta de música, e a banda que vai estar com a gente hoje aqui, trazendo o seu clipe, é do Anthony Ventura e o Ricardo Santiago, da banda Quando Iambu Cantou no Meu Quintal. Tá curioso? O nosso DJ vai soltar o som agora para vocês da música Caminheiro e o Vento. Roda aí! Fala pessoal, nós somos o Quando Iambu Cantou no Meu Quintal. E estamos aqui no programa Se Não É Isso, É Quase Isso, para apresentar o nosso clipe da música Caminheiro e o Vento. Siga a gente lá nas redes sociais, @Quando Iambu. E se não é isso, né, Antônio? É quase isso. Valeu, pessoal. Gente, muito obrigado mesmo. Foi lindo, sabe? A gente não esperava isso. Foi, nossa, encheu, o coração tá transbordando de alegria. Doideira. Tô, mano, anestesiado. Os ventos que me trazem são os mesmos que me levam. E a chuva que antes faltava hoje inunda todo o quintal. Entre o sol da manhã e a minha pressa de viver, há uma canção sobre flores com a frase eu voltarei. Os ventos que hoje batem nos vidros da janela anunciam que era esperado seguir em frente atrás da direção. Entre o conto de fadas e o mundo real, me iludo com as verdades que eu inventei e ninguém percebeu. Eu não me acostumei, nem ao menos decorei O que falar? sem esquecer ao coração voar com os pés no chão. O caminho que se cria não é o caminho que se faz. Tempestades e ventanias mudam o desenho, mas não o sentido. Entre o começo do fim e estar a fim de começar, eu espero silêncio me dizer pra onde devo seguir. Então eu sou assim, mas ninguém sabe de mim. Ou saberá? Se esperar Não importar. a imensidão, voar com os pés no chão, voar com os pés no chão, voar com os pés no chão, voar. Obrigado a todas as pessoas que ajudaram a construir isso. Isso não existiria sem a ajuda de vocês, sem o apoio, sem o carinho, porque todos que estão aqui estão por amor. Por amor a nós, por amor à nossa cidade, por amor à música brasileira. Muito obrigado a todos. E é isso aí, estamos de volta aqui, eu e Miguel Horta, para bater esse papo. Tem mais perguntas para você, Miguel. Vamos lá, ó. Estão perguntando, você já sofreu preconceito por parte das pessoas por tratar esses temas considerados tão tabus?
Cara, assim, não, na real não, assim, nunca passei por nada que me complicasse ou que me atrapalhasse em algum trampo. Pelo contrário, acho que as pessoas elas admiram bastante a nossa coragem de falar sobre essas coisas. Haters também existem, óbvio, né? Mas você tem que ignorar essa galera. Não vale a pena você ficar remoendo, ficar levando a sério, porque normalmente as pessoas não trazem um diálogo, né? Elas só querem bater, parece que elas querem chamar atenção. Então, não. Assim, meu pai, por exemplo, essa parte de eu falar de maconha não é uma coisa que ele acha tão legal, mas eu sempre joguei muito aberto com ele. E eu sou maior de idade, tenho 34 anos, vai falar o quê pra mim também, né? Então, tá tranquilo, E é nunca questões tive. de pensamentos, né, de gerações, e aí isso leva a, vixe, muita coisa. É difícil tratar mesmo com as pessoas, né? Ó, e estão perguntando, porque o assunto gera curiosidade. A gente sabe que falar sobre sexo gera curiosidade. Já levaram para você alguma dúvida assim muito absurda para vocês, que você tem que tratar com seus ouvintes, com o pessoal? Tem alguma experiência do tipo? Cara, a coisa mais louca que eu fico mais impressionado, real, assim, não é nada muito que as pessoas vão falar, caramba, nossa, essa história. Eu acho que o mais louco é que as pessoas não conversam, cara. Os relacionamentos, as pessoas não conversam, os casais não conversam, as pessoas não expõem as suas dificuldades, as suas frustrações, né? É muito doido. A gente recebeu uma mensagem de um menino há um tempo atrás que ele estava namorando há 3 anos e ele nunca tinha trocado ideia sobre algumas vontades que ele tinha no sexo porque ele tinha insegurança do que a mina dele ia pensar sobre ele, sabe? E aí, como que você fica 3 anos com uma pessoa e você não consegue ter um diálogo com a pessoa para falar sobre o que você gosta, o que você não gosta, suas vontades? Então, isso, para mim, quando vem algumas coisas assim, é o que mais me assusta. Muito mais do que ouvir relatos de pessoas que são não monogâmicas, que fazem fetiches absurdos, BDSM, que são pessoas que gostam mais de violência. Então, essas práticas eu consigo super entender, sabe? Eu naturalizei muita coisa comigo, assim. E não necessariamente eu faço essas coisas, mas eu consigo ouvir as pessoas falando sobre isso e falar, beleza, você gosta disso, te faz bem, não te faz nenhum mal, não te traz nenhum problema na sua vida? Cara, segue o jogo. Eu acho que essa parte das pessoas não conversarem é a mais louca de todas, cara. É muito doido a dificuldade que as pessoas têm de manter uma comunicação, de sentar com seu parceiro e falar, eu quero isso, eu não tô feliz, para mim é difícil isso. E aí eu volto a falar daquele lance, né? O nosso papel é expor nossas histórias, expor nossas vivências, para as pessoas olharem e falarem, caramba, não sou só eu que estou passando por isso, né? E conseguirem se abrir para os amigos. E aí, falando um pouco de nós homens, né? Pra gente é muito difícil sentar com o brother, pô, quem que aqui que tá assistindo a gente chegou pro brother e falou, mano, ontem eu tava com uma mina e brochei. O cara não fala isso, o cara só vai falar do sexo que foi muito bom, da experiência que foi muito boa. Então, é isso, é você colocar para as pessoas que escutam, para o público, que todo mundo passa por todas as coisas, todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, suas inseguranças, e tem que trabalhar isso, cara, e fazer terapia. Se você não consegue resolver sozinho, vai atrás de uma terapia, troca ideia com o brother. Se você tem intimidade com a sua mina ou com o seu namorado, troca ideia. Isso é a coisa mais doida, assim, fácil, assim, de coisas. É óbvio, tem um monte de história divertida, mas aí são histórias, tá ligado? São pessoas, são causos que as pessoas passam e contam pra gente que a gente vai achar divertido, achar legal, vai querer compartilhar, mas esse lance de não trocar ideia é muito doido, é muito doido. Vamos dialogar, pessoal. Tá aí o conselho. Ó, a produção separou umas palavras aqui para a gente fazer um bate-bola rapidinho, tipo de frente com o Gabi. E aí eu vou falar a palavra e você solta a sua opinião, se você quiser. Tudo bem? Fechou, vambora. Vamos lá. Liberdade de expressão. Cara, é muito importante, né, velho? Mas é muito doido isso. A gente tem que. Essa é a época de pandemia, eu tenho visto algumas coisas e existe uma coisa diferente que é você ter liberdade para dar sua opinião e você ter argumentos para falar sobre uma coisa, né? Então a gente tem que conseguir também diferenciar isso, né? Por exemplo, só para dar um exemplo agora, a gente está na pandemia, tem um monte de cientista falando um monte de coisa e você quer discutir com os caras. Isso não é você ter uma liberdade de expressão. Você não pode ter opinião sobre uma coisa que você não entende o que é, sabe? Você não pode discutir com uma pessoa que estudou sei lá quantos anos e trabalha com isso. Então tem uma grande diferença. Liberdade de expressão é muito importante. Todo mundo tem o direito de se expressar, de falar. E eu não posso nem falar nada ao contrário, porque os temas que eu trato, que eu abordo, eu preciso total disso, de ter liberdade, né? Então, claro, todo mundo tem que ter o direito de falar o que quiser, mas
tendo argumentos, tendo o que falar, ouvindo o outro. Isso é muito importante. A gente não escuta, a gente não dialoga. A gente só tá gritando aí pro vento. Verdade. Empatia. Cara, é muito doido esse lance de bate-bola, velho. Nunca pensei que ia passar por uma situação dessa. Cara, empatia é uma das palavras que eu mais tenho usado nesse todo esse período aí de trampo, de comunicação, de falar com as pessoas. É muito. Parece, é tão óbvio às vezes, né? Você pensa e fala, cara, é só você olhar para o outro e tentar entender o problema dele, se colocar no lugar dele. É tão simples, né? Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer, que a gente tem que observar e tentar entender as pessoas e entender que cada pessoa passa por uma coisa de uma forma. Ninguém é igual. A minha experiência não vai ser igual à sua, como não vai ser a experiência de outra pessoa. Cada um tem sua história, suas vivências, seus traumas. Então, acho que ouvir, é isso que a gente está falando. Você tem que ouvir o outro. E ouvir mesmo, não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro. É ouvir, prestar atenção. Sexualidade. É muito importante falar sobre isso. Eu vejo também, isso é um outro papo que a gente sempre levanta, é a importância de se falar sobre sexo. E quando eu falo isso, e é uma coisa difícil isso, é como tratar isso desde a escola, desde a educação, né? A educação sexual é muito importante. A gente tem milhões de tabus, e aí com esse governo agora a gente também tem dificuldades de mamadeira de piroca, e sei lá, os caras inventam umas coisas, mas é muito importante falar sobre sexo, e é óbvio, em cada faixa etária você vai ter um jeito de falar sobre isso e o que falar sobre isso. Mas é muito importante para a gente não chegar em uma certa idade e não saber o que a gente está fazendo, não saber a importância. E é doido isso, porque a minha educação sexual, eu posso falar isso por mim, foi através do pornô, boa parte, sabe? E aí você se pega fazendo coisas ou vendo coisas que não faz o menor sentido. E tudo isso porque você nunca ouviu de uma pessoa, você nunca conversou sobre isso. Então é muito importante. Sexualidade, falar sobre sexualidade é muito importante. Beleza. Podcast. Podcast é uma parada que eu nunca imaginei na minha vida, que hoje em dia é uma das coisas mais importantes. Eu sou muito workaholic, então eu não consigo separar meu trabalho da minha vida. E o podcast ele me fez amadurecer muito, me fez aprender muita coisa. E eu não consigo me imaginar fora desse universo aí, desse mundo. Gosto muito de fazer, é uma experiência muito boa. E aconselho a todas as pessoas que, sei lá, você pode não querer ter um podcast na sua vida, mas pega um dia um gravador de celular e começa a falar umas coisas. Você vai perceber o quanto te ajuda a falar sozinho, às vezes, ou conversar com uma pessoa, ou se ouvir depois, o como é legal isso, é um exercício bem bacana. Eu posso confessar isso, que eu já tive essa experiência de estar passando algum problema e aí, sei lá, queria só desabafar e eu liguei o celular e fiquei lá conversando e funciona. Agora, se eu vou fazer um podcast, eu já não sei, mas que funciona. Cara, e a gente que trabalha com comunicação e a gente tem que estar se comunicando com as pessoas o tempo inteiro, você treinar essa conversa, treinar o diálogo. Às vezes eu gravo alguma coisa e falo, nossa, eu usei essa palavra tipo 35 mil vezes. Aí você fala... A gente se autocorrige, Exato, é claro que também tem, às vezes você se cobra muito, mas é legal para você treinar esse diálogo e você colocar, você ver como você coloca os seus pensamentos, né? Às vezes a gente fala e não sabe concluir um raciocínio. Então, acho que é o exercício do autoconhecimento, né? Literalmente. É um exercício muito bom. É um exercício muito bom. É lógico, é melhor você conversar com outra pessoa, você fazer isso Sim. com alguns amigos. É para você ver. Porque assim, falando assim, parece que o podcast é sentar e começar a falar um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa ali por trás, pesquisa e um monte de outras coisas, mas vale a pena como exercício mesmo, como exercício de você se entender, você se ouvir, você ouvir os outros. É bacana. E conta pra gente, é difícil essa pergunta, mas como você vê o Miguel daqui a um tempo em relação ao podcast, aos seus podcasts, como você se vê, ou o que você almeja daqui para frente? Cara, pelo 1.2, né, a gente acredita muito na legalização da maconha, descriminalização. A gente espera que no futuro próximo a gente consiga ver isso aqui no Brasil. Então, isso é um sonho, na verdade. É um sonho que, ao mesmo tempo, ele vai fazer muita diferença na minha vida, né? Porque o 1.2, querendo ou não, é o maior comunicador de maconha do mundo.
Então a gente tem um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande também. No Afinal, Libertinagem... vocês são pioneiros, né? Pioneiros. No que Pioneiros estão não fazendo, somos, na né? verdade, né? Temos aí uma galera que está há muito tempo antes da gente já falando sobre isso, mas a gente tem um poder de... Muitas pessoas escutam a gente, então isso é uma responsabilidade muito grande. Do Libertinagem, cara, eu quero continuar fazendo, eu quero que ele cresça, eu quero que ele atinja o maior número de pessoas e que a gente consiga um dia viver disso, né? Viver tranquilamente, tanto do 1-2 como do Libertinagem. Acho que são esses os meus sonhos, mas como eu disse antes, eu não fico projetando muita coisa, eu gosto de deixar as coisas acontecerem, e sempre foi assim pra mim, tá ligado? É óbvio que sempre tem uma estratégiazinha ali do que eu quero fazer a curto prazo, mas eu não fico pensando muito daqui 10 anos o que vai ser, né? A gente tá numa época de quarentena e de pandemia, fica um pouco mais difícil ainda de pensar sobre isso. Verdade. Cara, é isso. Estou megamente feliz aqui por ter trocado essa experiência, esse bate-papo gostoso com você. Espero que você tenha gostado. Você quer deixar recado? Quer mandar beijo? Esse é o momento. Quer passar suas redes sociais? Pode falar. Bom, se vocês quiserem me achar aí, tanto no Instagram como no Twitter, @hermanitohorta, o podcast Libertinagem, tanto 1-2 testando também estão no Spotify, é só digitar no Google que você acha tranquilamente, ou vai no meu perfil, vem trocar ideia. Eu sou um cara muito aberto para conversar, eu acho que a coisa que eu mais gosto aí é ter esse diálogo com as pessoas, então eu sou muito aberto para trocar ideia, então me chama nas redes. Agradecer muito vocês de coração, espero que vocês tenham curtido aí também um pouquinho da minha palavra, que tenha valido a pena. E assim, vocês estão aí seguindo a mesma área que eu fiz, né? Fiz rádio TV também. Desejo boa sorte para vocês. E que é isso, não é fácil, vocês não vão ficar milionários, mas vale a pena, mas vale muito a pena. Obrigado. Se não é isso, é quase isso, é o nome do nosso programa. E, cara, eu estou muito, muito feliz, obrigado mesmo. E é isso, gente. Olha, obrigado você que deixou mensagem, mandou beijo, aí sintam-se abraçados. Vou pedir de novo, já se inscreve no nosso canal e já doa aí também, porque é muito importante. Aí, esqueci de falar também que tem um aplicativo. Você digita aí na sua loja de aplicativo do seu celular, Ame o Digital, e você faz a sua contribuição. Gente, pode ser pouco, pode ser muito. O importante é ajudar. E se não é isso, é quase isso. Sexta-feira eu tô de volta. Lavem as mãos, usem álcool em gel. E é isso. Fui!